Agora nós vamos fazer o contrário. Agora nós vamos da passiva para ativa. Quando eu vou da passiva para ativa, duas coisas eu tenho que fazer. Duas coisas. Não esqueça. O agente da passiva vira sujeito. E se não houver agente da passiva, o verbo vai ficar na terceira do plural, marcando a indeterminação do sujeito. E a segunda coisa, sai o verbo ser. Sai o verbo ser. Então, quando eu sair da passiva analítica para ativa, sai o verbo ser, que é vingativo, ele vai embora, mas ele é vingativo. Ele vai embora, ele diz assim, tá bom, eu tô indo, mas quando for para ativa, ele vai mandar o tempo verbal para o verbo que está ao lado. Sai o verbo ser, que manda o tempo verbal para o verbo que está ao lado, tá bom? Então, são duas coisas que vão acontecer. Duas coisas. Ó, vou colocar só a colinha aqui para depois a gente ir da questão 11 até 16 sem parar. Duas coisas, ó. O agente da passiva vira sujeito. Eu estou saindo da voz passiva. O agente da passiva vira sujeito na ativa. Ele vira sujeito na ativa. E sai o verbo ser. Vou escrever assim mesmo, ó. Sai o verbo ser. Sai o verbo ser, sai o verbo ser, ele vai embora. Ou seja, se eu tenho dois verbos aqui, quando eu passar para ativa, eu vou ficar com um. Sai o verbo ser. De dois verbos, eu sempre excluo um, então eu vou ficar com um. Sai o verbo ser, só que o verbo ser é vingativo. Adriana, como assim, minha filha? Vingativo. Vingativo significa que quando ele sair, ele vai jogar o tempo para o verbo que está ao lado. Então, ele é vingativo, ou seja, ele vai mandar o tempo verbal. Atenção ao tempo verbal, é sempre o verbo, tá? Sempre o verbo, tá bom? O agente da passiva vira sujeito e sai o verbo ser, que joga o tempo verbal para o verbo que está ao lado. Tudo bem? Então, agora a gente vai começar com essa questão que é mais simples. Ó, levantamento foi feito pelo sindicato. O sindicato fez o levantamento. O sindicato fez o levantamento. Resposta, letra E. Foi feito, pretérito perfeito. O sindicato fez. Questão 12. O segmento foi divulgado, ó, a banca retira um segmento do texto, ó, foi divulgado pelas redes sociais. É exemplo de voz passiva. Se a mesma frase fosse colocada na voz ativa, a forma verbal adequada seria: então, ó, eu vou passar da passiva para ativa. Eu vou passar da passiva para ativa. Duas coisas, ó, o agente da passiva vira sujeito e sai o verbo ser, que vai jogar o tempo para o verbo que vem ao lado. Então, as redes sociais vira sujeito. Então, vai ficar redes sociais. Ó, foi, não é pretérito perfeito? É só olhar o tempo do verbo. O foi não está no pretérito perfeito? Se está no pretérito perfeito, sai o verbo ser, que é vingativo, e joga o tempo dele para esse verbo aqui, que vai ter que ficar no mesmo tempo verbal. As redes sociais divulgaram. Resposta, letra A. Tá acabando. Questão 13. Questão 13, Adriana. Pode ficar pior do que isso, minha filha? Pode. Pode ficar? Sim. Agora a gente vai fechar com as piores questões. Na questão anterior, quando você foi da passiva para ativa, o agente da passiva virava sujeito, não é assim? Então não esqueça. O agente, quando você vai da passiva, voz passiva analítica, para a ativa, o agente da passiva vira sujeito, não vira? O agente da passiva vira sujeito. Então, por exemplo, se você diz assim, vamos lá, ó, olha para cá, só um pouquinho, rapidinho, para a gente fechar as questões. Olha quando eu digo assim, quer ver? O aluno confia em mim.
Só isso que eu quero colocar, confia em mim. Isso aqui é importante, ó. Se eu digo assim, o aluno foi elogiado pelo professor. Então, quando eu estou com uma frase na voz passiva analítica, quando eu passo para a voz ativa, o que vai acontecer? O agente da passiva vira sujeito. Ó, o professor, não é assim? Elogiou o aluno. Beleza. Agora, será diferente se o agente da passiva não aparecer? Que foi aquilo que nós já treinamos aqui, que é o agente da passiva indeterminado. Por exemplo, se eu digo, o aluno foi elogiado. E eu não digo por quem. Então, presta atenção, se isso acontecer, que é a pior hipótese das questões de reescritura, se você tiver uma voz passiva analítica com agente da passiva indeterminado, ou seja, você não sabe quem fez, quando você for passar para a ativa, o que vai acontecer quando você for passar para a ativa? O verbo ser vai embora, o verbo ser sempre vai embora, ó, ele é sempre vingativo, ele vai embora, só que além dele ir embora, e além dele mandar, esse verbo, coitadinho, fica um verbo sobrecarregado. O verbo que vai fica sobrecarregado. Porque além de ele ficar no tempo do verbo ser, ele vai ficar na terceira pessoa do plural. Elogiaram o aluno. Então, quando você sai da passiva analítica com o agente da passiva indeterminado, na voz ativa, o verbo fica sobrecarregado, o verbo que fica, coitado, porque além dele ter recebido a carga do verbo vingativo, ele, coitado, vai ter que ficar na terceira pessoa do plural, fica sobrecarregado, pensa assim, ele vai ficar na terceira pessoa do plural para marcar o sujeito indeterminado, para marcar essa indeterminação, tá bom? É só isso que eu queria te mostrar para você não errar, que é a pior hipótese nas questões de reescritura. Porque quando você tem o agente da passiva, você é feliz, o agente da passiva vira sujeito. Mas quando você não tem, aí o verbo, coitado, fica sobrecarregado, terceira do plural. Tá bom? Fechou? Entendeu? Relembrou? Agora vamos, questão 13. A banca está pedindo que você passe a frase para voz ativa. Quando você vai à frase, leia aqui a frase, ó. Peraí que eu vou voltar para quem não copiou. Tá, vou voltar. Vou voltar para quem não copiou. Tá bom, Adriana, então tô copiando. Tá, posso ir? Então, olhe para mim. Agora, resposta letra I. Por que letra I? Quando ele diz, foi observada a criação de uma nova empresa, ele está dizendo por quem? Por quem que foi observada? Toda vez que você perguntar por quem e não souber por quem, faltou esse por, entendeu? Faltou o por. Foi observada a criação de uma nova empresa por quem? Significa que o agente da passiva é indeterminado. Se ele é indeterminado, na ativa é para passar para ativa. Adriana, gostei da letra A, curti, sei lá. Olha o que vai acontecer com você. Você vai se apaixonar pela letra A. Observou-se. Sabe por que você vai se apaixonar? Porque voz passiva sintética é fuga. O nome disso é desespero. A banca de... Juro pra você, eu não estou exagerando, você vai falar, Adriana, para de palhaçada, que fuga o quê? Tô te falando. Voz passiva sintética é fuga. É fuga. Quando a pessoa não sabe a resposta, a voz passiva sintética, ela dá um prazer. Ela dá um alento ao coração. A
A banca, de propósito, coloca sempre no início, que é para a pessoa desesperada, em desespero, marcar. Entendeu? Mas, Adriana, eu gostei da A, sei lá, ela me deu um alento, uma paz ao coração. Foi observado, observou-se. Só que a letra A até é verdadeira. É uma boa reescrita, só que não responde ao enunciado, porque ela queria voz ativa. A letra A é passiva sintética, mas tô te falando, a banca adora colocar a passiva sintética nesse tipo de questão, porque ela é mais confortável que a ativa, ela dá prazer. Voz passiva sintética dá alento ao coração. Entendeu? Essa aqui, então, criou-se. Olha que coisa gostosa. Entendeu? Mas não, a banca queria ativa. De todas, é a mais desconfortável. Por que ficou observaram? Porque esse verbo fica um verbo sobrecarregado, lembra? Quando o agente da passiva é indeterminado, na ativa, o verbo fica na terceira do plural. Ele recebe a carga temporal do foi, que está no pretérito perfeito. Ó, o foi estava no pretérito perfeito. Então, o observar vai ficar no pretérito perfeito e na terceira do plural. Entendeu? A letra D, Adriana, também estou curtindo a D. A D é igual à frase do enunciado, só mudou a ordem. A banca quer ativa. Ela quer ativa. A letra A é passiva sintética, passiva sintética, passiva sintética, passiva analítica. Ela quer ativa. Ativa é assim, quando você sai da passiva analítica e vai para ativa, você fica com um verbo a menos. Você fica com um verbo a menos, sai o verbo ser, que é vingativo, joga a carga para o verbo que vem depois, que vai ficar na terceira do plural, porque o agente da passiva era indeterminado, tá bom? Vem questão 14. Adriana, por que ficou observaram? Terceira do plural. Eles observaram, entendeu? Isso aí, terceira do plural. Adriane, poderia ser observou a criação? Não. Ó, pergunta ótima do chat, pergunta honesta. Adriane, se a banca tivesse oferecido observou a criação, não poderia ser? Não, pelo seguinte, observou não é verbo na terceira do plural. Observou a criação. Alguém me perguntou se poderia. Não, é diferente. Ó, isso aqui é terceira pessoa do singular. Tem que ser terceira pessoa do plural. Quando é terceira do singular, o sujeito não é indeterminado, o sujeito é oculto. Sujeito é oculto, ele observou. Sujeito indeterminado tem que ser terceira do plural. Não pode ser terceira do singular. Por isso que eu te fiz uma colinha aqui antes da questão. Eu te fiz a colinha. Essa colinha aí você tem de ter debaixo do braço. Quando você vai da passiva para ativa com o agente da passiva indeterminado, quando o agente da passiva é indeterminado, na ativa o verbo fica na terceira do plural, não do singular. Não. É elogiou, é elogiaram. Tá certo? Dúvida esclarecida? Então, sigamos, meta, vamos até a questão 16. Questão 14. Questão 14, a banca traz de novo uma frase, uma estrutura, em que ela pede a forma ativa dessa frase passiva. Também foram feitas ciclovias e campanhas de conscientização. Então, quando você diz foram feitas ciclovias, por quem? Primeira coisa que você tem de observar é que não se diz por quem que foram feitas. Foram feitas ciclovias e campanhas de conscientização. Foram feitas por quem? Como não há essa menção, o agente da passiva é indeterminado. Se o agente da passiva é indeterminado, então agora, presta atenção agora, frieza para matar logo a questão rapidamente, ó. Sai o verbo ser. Se eu tô indo para ativa, de dois verbos eu vou ficar com um. Sai esse verbo aqui, que é o verbo ser, que é vingativo.
Esse ser que está no pretérito perfeito vai jogar a carga semântica dele para o feitas. O feitas, Adriana, o que é feitas mesmo, minha filha? Feitas é verbo. É verbo o quê, minha filha? É verbo fazer. Se você também não souber que verbo é esse, você vai ter dificuldade. Ó, isso aqui é o verbo fazer. O verbo fazer de feitas vai ficar... Ó, agora o verbo fazer, tô fazendo aqui uma colinha para você que ainda tá com dificuldade. O verbo fazer terá que ficar no pretérito perfeito. Por que pretérito perfeito? Por causa do verbo ser, que é vingativo e saiu. Ele herdou a carga semântica. E terá de ficar na terceira pessoa do plural. Então, você terá de marcar uma alternativa com o verbo fazer. No pretérito perfeito, compare as alternativas na vertical. Compare as alternativas aí e veja qual delas tem o verbo fazer no pretérito perfeito na terceira pessoa do plural. Fizeram. Pretérito perfeito, terceira pessoa do plural. Também fizeram. Tá igual, ó. Fizeram da letra A igual fizeram da letra B. Vou guardar A e a B por enquanto. Tinham feito. Não, tinham feito não. Acrescentou o verbo ter. Nada a ver. Perdeu a coordenação motora aí. Faziam. Pode, Adriano? Não, isso aqui é pretérito imperfeito. Imperfeito. Eu quero pretérito perfeito. Não, então não pode ser a D. Fora D. E eram feitas. Só, sei lá, continua na passiva. Só mudou foram por eram. Continua passiva. Leia o enunciado. Ela quer ativa. Você ficaria em dúvida entre A e B. Tá. Agora, qual é a diferença entre a A e a B? Qual é a diferença entre a A e a B? Qual delas será a resposta? Aí você vai comparar com a frase do enunciado. Ó, também foram feitas. A letra A diz, fizeram ciclovias e também campanhas de conscientização. A letra B diz, também fizeram. Então, o que mudou foi a posição do também. Aí entra uma outra história para a qual eu já alertei, que eu vou colocar aqui de novo. Toda vez que você desloca um termo, se mudar o referente, muda o sentido. Se mudar o referente, muda o sentido. Se mudar no deslocamento, mudança de referente é mudança de sentido. O também se referia ao verbo. Na letra A, ele mudou de posição e passou a se referir a campanhas. Na letra B, ele continua se referindo ao verbo. Eu tinha que ter um também que se referisse ao verbo. Na letra A, ele mudou de referente. Se mudou de referente, mudou, ó, mudança de referente, mudança de referente, mudança de sentido. A banca trabalhou esse conceito também nessa questão de reescrita. Mudança de referente é mudança de sentido. Resposta, letra B. Porque na letra B o também manteve o referente. Entendeu? Olha que legal. Muito legal quando você começa a ver, né? Não pode ser fácil. Claro que não. Nota de corte nos concursos está subindo. Por quê? Porque está todo mundo estudando. Se fosse fácil, seria para qualquer um. A nata está seguindo aí. A maioria acha que é mole. Aí começa a estudar, aí vai ficando a nata. Que é você. Não é isso? Se fosse fácil, seria para qualquer um. Questão 15. Bora, que eu quero ir até a 16. Essa aí foi TCE do Amazonas. A banca, questãozinha bonitinha, mas dentro disso que a gente está estudando. Ó. O primeiro parágrafo do texto 5 está na voz passiva com auxiliar. A banca chama, presta atenção, hein? Voz passiva com auxiliar é o mesmo que voz passiva analítica.
É a mesma coisa. Voz passiva com auxiliar é o mesmo que voz passiva analítica, tá bom? Então diz assim, ó. Aí a banca retira um trecho lá do texto que diz, vem, o primeiro parágrafo do texto, no Nordeste a história do Bumba Meu Boi foi inspirada. Tá vendo? Foi inspirada. Voz passiva analítica, tá bom? Beleza. Agora ela quer que você passe para a passiva pronominal. Presta atenção. Agora você vai além. Você vai passar da voz passiva analítica para a voz passiva pronominal, que é a voz passiva sintética. Tudo bem? Então, é difícil isso? Óbvio que não. Voz passiva analítica é aquela que tem o verbo ser mais particípio. Ó, deixa eu só colocar um exemplo curto aqui para você lembrar. O aluno foi elogiado. Quando eu passo para sintética, sintética não é aquela que tem o C, PA, né? O que vai acontecer? Mesma coisa, sai o verbo vingativo, que vai jogar o tempo para o elogiar, que vai ficar com o C, PA. Então, como é que vai ser? Elogiou-se o aluno. Presta atenção. Presta atenção. Quando você vai para sintética, você tem que ter o C. Sai o verbo vingativo, que vai mandar ao mesmo tempo. Elogiou-se. Foi na pretérito? Elogiou-se pretérito. Só tem que estar ligado no verbo. Como você já sabe fazer isso. Então não vai mudar nada do que você está fazendo. Você vai sair da passiva analítica, sai o ser vingativo e vai para a passiva pronominal, que é o mesmo que passiva sintética. Então, peraí. Ó, no Nordeste a história do Bumba Meu Boi foi inspirada. Tá, beleza, foi inspirada. Sai o verbo ser. O ser não está... Escreva para você não perder a sanidade. Na hora da prova, escreva tudo, ó. Está no pretérito perfeito. Se ele está no pretérito perfeito, ele vai mandar o tempo para o inspirar, que vai ficar no... Ó, inspirou. Pretérito perfeito. Inspirou-se. Então, peraí. No Nordeste, a história foi inspirada. No Nordeste, inspirou-se a história. Ou a história inspirou-se, a ordem do sujeito não importa. Então, o mais importante é isso aqui. É isso aqui que a banca quer que você procure, o verbo. Sai o verbo ser, que está no pretérito perfeito, é obedecer a correlação aqui. Se esse verbo estava no pretérito, esse verbo vai ter que ficar no pretérito. Então, vamos lá. Ó, e é sintética. Sintética tem que ter o ser. Ó, na letra A, inspiraram. Adriana, gostei. Não, tem que ter o ser. Tem que ter o C, é sintética. Não, fora a letra A. B, no Nordeste a história teve sua inspiração. Não, olha, ainda te digo mais. Faça a reescritura num cantinho da prova, que é para você não perder a sanidade. Entendeu? Porque a banca ela é cruel, ela fica, em cada alternativa ela fica tentando te seduzir. Teve sua inspiração. Aí a pessoa, ai, que gostoso, teve sua inspiração, Bumba Meu Boi. Não, escreva ali no lado, inspirou-se. Tem que ser inspirou-se. C, inspiraram-se. Tá chegando perto, ó. Inspiraram-se. Tá errado isso. Porque vende-se casa, presta atenção, vende-se casa, vendem-se casas. Cuidado com a concordância. Quando o C é PA, o verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo fica no plural. Inspiraram-se a história? Não. Inspirou-se. Vende-se casa, vendem-se casas. Tá fora essa letra C. D. A história do Bumba Meu Boi inspirou-se. Foi inspirada. Ó, a E tentando te seduzir é de inspiração. A banca tentando te agradar e colocando expressões gostosas. Resposta, letra D. Tá bom? É assim que ela faz. Tá, a gente fez de tudo. Da ativa para passiva, da passiva para ativa, da passiva analítica para passiva sintética, da passiva... Enfim, questão 16 última. Questão 16...
Vem. O segmento deixam de ser percebidas como revoluções. Fique ligado, é a última, aproveite. Última questão de reescrita de voz ativa para passiva sair. O que ela pede do candidato? Ela pede que o candidato passe a frase, ó, deixam de ser percebidas. Ela quer que ele passe a frase, ó, a frase a seguir em que a troca de voz passiva pronominal pela passiva com auxiliar. Então, ela está passando da sintética, que é aquela que tem o C, para a analítica. A voz passiva analítica, agora ela inverteu. Ela está passando para a analítica, sempre ligado no verbo. Sempre ligado no verbo. A voz passiva analítica é aquela que acrescenta o verbo ser. O verbo ser, você tem que ficar ligado no tempo verbal. Sempre assim, você já fez várias disso. Várias. Você vai olhar, então olhe para cá, olhe para cá. Os ministérios são organizados para se demitirem, serem demitidos, se demitirem. Ela quer que não tenha sido corretamente feita. Ó, se demitirem, serem demitidos. Presta atenção, sempre ligado no tempo do verbo. Se demitirem, a banca adora o infinitivo. Isso aqui é infinitivo, demitirem. Esse verbo continua no infinitivo? No infinitivo, coisa linda, serem demitidos. É assim que tem que ser? É. Então, toda vez que você for sair de uma voz e ir a outra, nesse caso aqui você está indo para a passiva analítica, você vai acrescentar o verbo ser. É só ficar ligado no tempo do verbo. Demitirem não é infinitivo? Serem demitidos. Tá lindo, eu quero que não tenha sido corretamente feita. Entendeu? Tá. Vamos lá, ó. Nada se deve imputar, deve ser imputado. Se deve imputar, deve ser imputado. Adriana, minha filha, o que eu tenho que olhar? O verbo ser. Ele entrou. Quando ele entra, ele tem que estar no tempo do verbo que estava. O imputar não estava no infinitivo. Se o imputar estava no infinitivo, o verbo ser não tem mesmo que ficar no infinitivo. Sim, deve ser imputado. Imputar deve ser imputado. Coisa linda, eu quero que não seja. C. O diabo não é tão feio como se pinta. Está saindo da sintética, que está com o verbo no presente, e indo à analítica, que é aquela que acrescenta o verbo ser, que está no presente. Então, saiu da sintética, foi analítica, manteve o tempo do verbo, é pintado. Eu quero que não seja, não é a letra C. D. O louvor e a censura fazem-se. De novo, ó, foram feitos... Com o tempo, você vai criando olhar de lince. Você vai ficando um farejador de tempos verbais. E aí você percebe, ó, fazem-se. Fazem-se, foram feitos. Pronto, não perde nem tempo, ó. Fazem-se não é presente. Foram feitos. Não tá aqui colocando o verbo no pretérito perfeito. Pode isso? Não. O certo teria sido dizer são feitos. O louvor e a censura são feitos para eu manter o tempo do verbo. A banca queria aquela que não tivesse sido corretamente feita. Resposta, letra D. E a letra E diz assim: inventou-se o amor. Pretérito perfeito. Show. O amor foi inventado. Foi inventado. Ó, pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Tudo bem? A banca queria aquela que não fosse. A que não foi. Foi a letra D. Tranquilo. Roda a vinheta aí. E vamos.